Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e para nos auxiliar nos estudos de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos facilitadores, Adriano Passos e Shirley Milagre. Um ótimo estudo a todos. Muito boa noite a todos. Vamos agora iniciar nosso estudo de perguntas e respostas. E estamos abordando os temas do Setembro Amarelo, né? Que é em defesa da vida, suicídio não. E dentro das perguntas que eu separei para poder disponibilizar aqui, na hora que eu fui fazer a pesquisa em livros, né, da doutrina espírita, eu me deparei com um livro que chama exatamente isso, Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Esse livro é da FEB, Federação Espírita Brasileira, né? E tem vários trechos de outros livros, e especificamente nesse pedacinho que eu vou colocar um pouco das perguntas que aparecem, é um livro do psicografado Chico Xavier, que está na Estande da Vida, capítulo 2, e pelo Espírito Irmão X. Só para a gente poder contextualizar, dentro da história, né, que vem essas perguntas, foi dado a um jornalista, a um entrevistador desencarnado, 11 perguntas para serem feitas a um espírito que tirou a própria vida, né? Promoveu o autoextermínio. E esse espírito era uma mulher que deu uma entrevista, que desencarnou com 32 anos na cidade do Rio de Janeiro, não tem nome, né? Deixando um esposo e um filho pequenino. E a primeira pergunta, que coincide, como eu falei, com várias outras que teve chegou a nossas mãos, né, para poder responder, foi a seguinte: a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? A resposta dada por esse espírito: ela seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros do jeito de crer, na mesma situação com que se atende os caprichos da moda. Ou seja, então ela seguia uma religião porque todo mundo seguia, estava na moda, né? E continuando ela, para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, ou seja, lá no mundo espiritual, como a vejo, tão cheia de problemas, ou talvez mais cheia de problemas que a minha existência no mundo. A segunda pergunta é: quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente? A resposta foi a seguinte: não conseguia sequer mover um dedo, mas por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Doutora, a senhora quer ler mais alguma aí? Então, um bom dia ou boa noite a todos, né, os internautas, nossos amigos. Dentro do tema de hoje, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, a questão de o que leva alguém a cometer o suicídio. Então, dentro disso que o Adriano está trazendo, né? O que leva? Olha, pessoal, o suicídio, na verdade, é uma condição que você tem duas maneiras de que o suicídio aconteça. Ele pode acontecer de maneira voluntária e premeditada, né, onde a criatura busca a morte, tá? E isso é chamado suicídio voluntário.
E existe o suicídio involuntário. Como assim, suicídio involuntário? Suicídio involuntário é quando a criatura ela não busca a morte, mas ela tem um comportamento, ela tem consciência de que ela tem hábitos tão nocivos ao corpo dela que vai levá-la à morte, mas ela não consegue deixar os seus hábitos, né? Então, ela tem consciência da gravidade dos seus hábitos, do quanto que aquilo está repercutindo no seu corpo físico e que isso pode resultar na sua morte do corpo físico, né? E ela tem consciência disso, mas ainda assim ela pratica aqueles atos ou então cultiva aqueles hábitos, tá? Então, isso é o suicídio involuntário, e enquanto o outro é o suicídio voluntário. No suicídio voluntário, ele é a fase mais adiantada da depressão. Então, a criatura entra num quadro de depressão, de descrédito pela vida, de depreciação da sua estima, e o ponto máximo desse descrédito, né, desse sofrimento, ela entra num sofrimento profundo, aonde a única saída para o sofrimento que ela vê é exatamente ela deixar de existir na vida física, né? Então, o suicídio voluntário, ele é o ponto máximo da chamada doença do século, que é a depressão. Evidentemente que são vários os fatores que levam o indivíduo a cometer um suicídio. São vários. Esses fatores podem ser fatores meramente materiais, podem ser fatores meramente morais, podem ser fatores espirituais, podem ser fatores emocionais. Então, qualquer que seja o desencadeante, quando ele desencadeia o quadro de depressão, essa depressão ela pode se aprofundar. E lá no fundo desse poço existe esse atentado contra a própria vida, né, que é a tentativa de suicídio. O que a gente vê? A criatura que está iniciando um quadro de depressão, ela precisa imediatamente de auxílio, né? Ela precisa de auxílio, porque a melhor maneira de se evitar o suicídio é tratando a depressão. A melhor maneira de se evitar o suicídio é tratando a depressão. E tratar a depressão vai implicar tanto em recursos médicos, quanto recursos psicológicos, quanto rede de apoio, que pode significar recursos materiais e recursos de amizade, né? De amigos, né? De familiares. Então, para você combater a depressão, a criatura precisa de todos os recursos para que ela não chegue ao ponto de exterminar a própria vida. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas quem acredita na vida futura não comete suicídio, né? Meus amigos, é bem verdade que a consciência, que tem plena consciência que ninguém morre, que a vida continua, ela vai sempre tentar buscar um caminho diferente do autoextermínio. Entretanto, uma criatura envolvida num quadro depressivo e grave, ela pode perder essa lucidez a respeito da continuidade da vida. Então, só o fato de ter o conhecimento espiritual, o conhecimento da vida espiritual, pode não ser suficiente para que a criatura evite cometer esse ato de atentado à própria vida, tá? Porque muitas vezes as criaturas estão num sofrimento tão profundo
que a única maneira de fazer desaparecer aquele sofrimento seria tomar essa decisão. Então, é preciso muito mais que conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita é um grande farol, né? O cristianismo é um grande farol que nos ajuda a enxergar a luz no fim do túnel. E só de nós conseguirmos enxergar uma luz no fim do túnel, impede, né, que a nossa consciência busque como único remédio o autoextermínio do corpo físico. Então, o conhecimento da vida espiritual e como ela se dá é fundamental para a prevenção do suicídio. Mas não basta isso. Nós precisamos nos irmanar para dar assistência adequada a essas criaturas que estão caminhando à beira do suicídio, principalmente em resgatando-as do quadro depressivo que elas se encontram. E por isso, elas vão necessitar de apoios também fora do conhecimento doutrinário. Vai precisar de trabalhar a sua visão psicológica a respeito de tudo. Vai precisar trabalhar com os seus neurotransmissores cerebrais, que muitas vezes estão completamente depauperados em função de todo o contingente de emoção negativa que envolveu a criatura. E com esses neurotransmissores depauperados, muitas vezes as medicações vão ser de grande valia por algum tempo, até que a recuperação dessas suas sinapses neurais possibilitem a criatura a estruturar o seu funcionamento cerebral, emocional, e então enfrentar as suas dificuldades com inteligência, com sabedoria e, sobretudo, com tranquilidade, né? Com calma, vencendo um dia após o outro. E dentro dessa recuperação do quadro da doença depressiva, é preciso que a criatura também seja estimulada a melhorar a sua estima, né, na prática de atividades físicas, na realização de trabalhos assistenciais, porque servir ao próximo e ser útil dá sentido à própria existência. Então, a prática de assistência, a prática de se colocar à disposição do próximo, auxilia aquele deprimido no sentido de mostrá-lo o quanto ele é útil e o quanto ele é importante na vida de alguém, né? Então, dentro dessa pergunta, né, o que leva alguém a cometer o suicídio, a gente gostaria de dar essas pinceladas. Adriano. Vamos agora pular um pouquinho aqui das questões, vou lá para a 8ª. E como a doutora Shirley falou, existem várias questões, né, que levam uma pessoa ao autoextermínio. E a pergunta está muito ligada nessa questão. Está lá a pergunta feita: por que razão decidiu matar-se? Ciúmes de meu esposo, que passara a simpatizar com outra mulher. Independente da causa que seja dada ao autoextermínio, nunca que se resolve este problema, essa causa, essa angústia, essa dor, promovendo o suicídio. Só piora, só se agrava ainda mais os débitos espirituais. E vem a 9ª questão. Julga que sua atitude lhe trouxe algum benefício? Aí ela respondeu: apenas complicações. E aqui abre mais outro parêntese. Nas reuniões mediúnicas que participamos, sempre temos
espíritos suicidas que nos vêm visitar para poder ter um consolo, uma palavra amiga. Todos, sem exceção, testemunham que não deu certo. Primeiro, porque não morreram. A vida continua. E segundo, pelos anos, talvez décadas, séculos que se passaram depois do ato impensado cometido, ficaram por longo período em tribulação e sofrimento. Continuando a resposta. Após 6 anos de ausência, ferida por terríveis saudades, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo a minha casa, no Rio. Tremenda surpresa em nada adiantar o suplício. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para a segunda esposa a rival que eu abominava. Ou seja, ela simplesmente facilitou toda a situação que estava a afligindo, né? Que o marido estava se engraçando, né? Com outra pessoa, e ela tinha que pegar, modificar o seu jeito, né? E conversar, e em vez de fazer isso, foi lá e ela usou o formicida, né? Tomou um formicida para poder tirar a vida. Isso só abre o caminho para os problemas dela. Mas o esposo continuava, precisava de resolver o caminho dele, precisava de ter uma companheira. E o que aconteceu? Usou exatamente daquela que estava se engraçando. Onde mais doeu nela ainda. E ela continua. Ele, o esposo e o filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desesperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, a adquirir novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter a aversão em amor. Comecei procedendo assim, por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía no lar as mãos dela habilitadas a me prestarem semelhante favor. Pouco a pouco notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pode observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs de imediato duras obrigações. Então, olha o sofrimento dela, que ela se colocou depois que cometeu esse ato impensado. Sofreu, mas vendo ali o filho que precisava, que queria, né, o carinho de uma mãe, que ela privou o próprio filho desse carinho, ela precisava ali de contornar a situação. E o que foi que ela aprendeu nesse sofrimento? Utilizar as mãos da madrasta para dar amor e carinho ao filho. E assim passou a amar a esposa do marido, a atual esposa do marido, e a madrasta do filho. Foi o jeito que ela aprendeu, né, com o sofrimento. Então, ela buscou uma coisa para poder não sofrer, achando que ia se terminar tudo, e passou até que fala 6 anos. Se for analisar dentro do que a gente tem dentro da doutrina espírita, é um tempo até pequeno, né? Porque normalmente são décadas, a gente vê espíritos falando, tem 100 anos, 50 anos que estou em tribulação, né, em locais terríveis. E ela foi até agraciada com um tempo menor
devido a algum mérito que ela tinha, né? Uma outra pergunta que tem aqui, que é a 10ª, que é a seguinte: que aguarda para o futuro? Ela respondeu da seguinte forma: tenho fome do esquecimento e de paz. Ou seja, essa tribulação, o que ela se provocou, vem trabalhando ela de forma ininterrupta, tirando a paz, né? E nesse momento ali, naquele sofrimento no mundo espiritual, dessas tribulações todas, as orações que o próprio espírito ali em sofrimento começa a fazer, mesmo que de forma desordenada, porque essa tribulação provoca um desordenamento, né? Por ainda ter muita energia do corpo, que na hora que pega, corta o laço ali do espírito com o corpo, de forma a anteceder, né? Antecipar essa morte, o espírito ainda fica emanado de energias físicas, materialistas. Então, muitos ficam dentro da família para poder, provocam ali desarmonia, no esposo, nos filhos, em outros parentes, e isso dificulta a harmonização, o início das orações. Mas assim que começa a ter essa capacidade de iniciar as orações, e também as orações que recebem dos entes que ficaram aqui encarnados ainda, começa a se tranquilizar, a energia que ainda permanece da materialidade, ela começa a dissipar, e a partir daí ela começa a ter uma certa calma, uma certa tranquilidade, para poder mudar de um lugar muito tribulado para um local de tratamento que tem no mundo espiritual, onde acolhe esses nossos irmãos que se autoexterminaram. Então ali eles vão, depois dessa parte de tribulação, eles vão para esse local espiritual receber, né, tratamentos como se estivessem encarnados, tratando das feridas, tratando da parte moral, né, que provocou aquele desenlace antecipado. Doutora. Então, tem uma pergunta dentro disso aí, Adriano, que você colocou, que é qual a consequência do suicídio na vida espiritual. Você já colocou bastante pormenorizado. Eu vou só apontar algumas coisas. Nós temos o perispírito, nós temos o corpo chamado duplo etérico, né? O duplo etérico é a parte do nosso corpo espiritual onde está armazenado o fluido animal, né? O fluido vital. É como se nós, quando reencarnássemos, nós recebêssemos uma bateria carregada com uma determinada quantidade de energia. E à medida que o nosso corpo vai funcionando, vai se alimentando e etc., as células, elas vão se utilizando desse fluido animalizado, né, do duplo etérico, e ao mesmo tempo produzindo também energia para este corpo. À medida que as células vão se envelhecendo, que é do processo de envelhecimento, essa energia vai se exaurindo, até que, com o envelhecimento do corpo físico, né, o duplo etérico vai ficando cada vez mais minado, né, na sua quantidade, como uma bateria descarregada, até que vem o óbito, né, e havendo o desencarne, o perispírito consegue se libertar do corpo físico depois de exaurido a sua energia do duplo etérico. Quando a criatura interrompe a sua vida física antes da hora programada, é como se ele tentasse interromper, né, uma atividade que está sendo produzida por uma bateria, por um armazenador de fluido,
Ora, acontece que o perispírito, ele só vai conseguir se desligar daquele corpo físico completamente depois que ele exaurir essas energias animalizadas, né? Porque elas pertencem à matéria. E muitas vezes essa energia animalizada, ela vai se exaurindo gradativamente. Enquanto isso estiver acontecendo, o espírito continua ainda ligado àquilo que era o seu corpo, que hoje ele não tem vida, né? Mas o que acontece com ele vai reverberando no seu espírito, no seu perispírito, através dessas energias animalizadas que estão ali ainda presentes. Ou seja, o espírito, ao findar a sua vida antes da hora, ele vai passar, né, a ter as sensações do corpo físico que está sendo degradado, né? Ele vai receber esses estímulos da degradação do corpo físico, né? E existem inúmeras situações onde várias criaturas desencarnadas, elas muitas vezes estão numa condição tão inferiorizada que elas se alimentam verdadeiramente dessas energias mais animalizadas que estão sendo exauridas ali. Então, essas, ao cometer, né, um ato de tirar a própria vida, você se coloca numa posição muito vulnerável, porque você vai precisar expurgar, digamos assim, toda a sua energia animalizada e vai estar vulnerável à ação de criaturas, de consciências numa condição muito infeliz ainda e muito primitiva, que vão ali, né, via, eu diria assim, através do chamado vampirismo espiritual, né, sugar essas energias que estão presentes ali no corpo físico já em decomposição, né? Então você ainda vai sofrer esse assédio, né, no mundo espiritual. Além disso, a tomada de consciência, né, de que a vida continua para aquela criatura que tira a própria vida, é algo que demora muito tempo, né? Porque muitas vezes ele fica sem entender como que depois que ele cometeu, né, o atentado contra a própria vida, ele ainda consegue pensar, sentir, falar, sentir o ambiente, ver pessoas. Ora, né? Mas não era para eu estar assim, porque o meu veículo físico, que recebia todas as sensações, ele já não existe mais. Mas existe o corpo espiritual, e um corpo espiritual que não está liberto, e um corpo espiritual que está danificado, né? Porque os seus chakras, eles sofrem com a atitude impensada, pouco reflexiva, né? Eles vão sofrer esse abalo a nível energético e vão reproduzir esse abalo no corpo espiritual, e você vai perceber, né, esse desequilíbrio em você mesmo, né? E quando você toma, então, a consciência de que a vida realmente não acaba com o corpo, vem um período de auto-perdão, né? Que você vai ter que se perdoar pela decisão que você tomou. E isso muitas vezes leva tempo. E enquanto você não se perdoa, você se pune, né? Você acredita ser merecedor de uma punição e de um sofrimento. E é por isso que muitas vezes os suicidas ficam longo tempo em sofrimento, porque eles vão sair dessa situação de sofrimento a hora que eles promoverem o verdadeiro auto-perdão. Que aí sim, eles vão conseguir se desligar daquele momento infeliz e reconstruir a sua caminhada. Tá certo? Aproveitando essa
parte aí do sofrimento, né, dessa energia que ainda está dentro dos centros vitais, dos chakras espirituais, muitos casos o espírito não consegue se desvencilhar dessa energia. E aí temos os chamados reencarnes compulsórios, né? Onde o espírito reencarna de forma compulsória, ou seja, não era a vontade dele ainda, ele não tinha nem conhecimento, não tinha nem meios de conseguir vir a entender o que estava acontecendo, e reencarna de modo a dissipar aquela energia que ainda possuía, passando de uma forma talvez com várias moléstias, para poder terminar com aquela energia que ainda tinha por gastar por mais 10, 15 anos, 20 anos, talvez o tempo que ele ia precisar ainda naquela encarnação que ele tirou. Por exemplo, ia viver 60 anos, se exterminou com 40, 20 ali para poder pegar e exterminar essa energia na matéria. E ele vem dessa forma, recolhendo o que plantou, né? Muitos vêm, por exemplo, se exterminou-se com um tiro, né, uma arma de fogo no ouvido, alguma coisa nesse sentido, vem com as faculdades mentais, né, prejudicadas. Então, ele vai passar ali 20 anos com as faculdades mentais dele prejudicadas, de forma a eliminar essa energia. E voltando aqui a uma pergunta interessante que eu achei aqui, porque em muitos casos as pessoas se autoexterminam querendo encontrar um ente querido que foi de forma natural para lá, ou através até mesmo de um acidente, né? Então, querendo encontrar com ele, essa pessoa vai lá e se autoextermina. Aí a pergunta aqui é o seguinte: encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas do plano espiritual? Aí essa moça, essa senhora que está sendo entrevistada, né, no mundo espiritual, falou o seguinte, respondeu: hoje sei que muitos deles procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. Essa energia que ainda sobrava da materialidade não deixava, né, ela sentir os espíritos amigos, os entes queridos. Então, as energias, ela continuando, as energias do corpo abandonado como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha e desamparada. Então a gente pode entender que como se diz, que esses primeiros momentos, talvez primeiros momentos assim, 10 anos, 6 anos, que é o caso dela aqui, né? Ela continuou naquela materialidade ali, que ela estava no mundo espiritual, mas totalmente energizado, materializado ali, como se fosse um espírito encarnado do mundo espiritual. Ela estava no meio dessa confusão toda, nem no espiritual e nem no físico. Essa confusão toda que ela provocou para ela mesma, ela está sofrendo e vai sofrer até dissipar, se perdoar, né? Essa dissipação da energia física dela é um perdão, como diz a doutora Shirley, é um perdão, é auto-perdão, é a autocura, é a reforma íntima que ela tem que procurar ali no mundo espiritual. É o que ela fez em razão voltando aqui à entrevista, é o que ela fez em razão à atual segunda esposa do marido, né, que ela deixou, e o filho. Ela perdoou e passou a amá-la. Doutora, quer completar mais alguma coisa? Não, eu gostaria só de agradecer mesmo, né, que o nosso tempo já se esgotou, e assim, sempre convidando a todos os internautas que, na presença de alguém com um quadro depressivo, né, que estimule a criatura a procurar ajuda,
contar com amigos, com psicólogo, com médico, né, com psiquiatra, com uma rede de apoio. Não deixe a criatura se abandonar, né? Abandonar a si mesmo, né? O nosso papel é o papel do cristão. Então, vamos fortalecer a criatura para que ela busque ajuda, né? E vamos, na medida do possível, abrir esses caminhos para ela. É o momento que essa pessoa mais precisa de amor, de carinho, de empatia, né? É o momento que ela precisa de ser escutada, precisa de um ombro amigo para chorar, né? E ser entendida. E é o momento de começar a colocar a sementinha do Evangelho de Cristo nela, para poder, através dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo, né, do cristão, que a gente consegue melhorar essa pessoa, tirar ela desse sofrimento do século, como falou a doutora Shirley, essa dor da alma, né, a dor da alma do século. Muito obrigado a todos, um grande abraço.